Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, boa noite, amados e queridos irmãos, boa noite, igreja. Mais uma oportunidade essa noite, o Senhor está nos dando para compartilhar mais uma coluna do jornal Árvore da Vida. E nessa noite vamos compartilhar um ponto muito impressionante. E nesse ponto nós vamos falar que em toda a nossa vida, nosso viver, é necessário que nós façamos algum reparo da nossa vida cotidiana. Por natureza, nós somos um pouco preocupados com tudo aquilo que adquirimos. Por exemplo, quando a gente adquirimos um carro, esse carro, em todo o decorrer do tempo, é necessário que nós fazemos um reparo neles. Peças vão acabando, os pneus vão acabando, o motor vai danificando, e é interessante que a gente esteja atento com isso. Então, quando você investe num veículo, você vai ter que ter em sua mente que você tem que cuidar bem dele. Você vai ter que, todo momento, estar fazendo uma manutenção e um reparo nesses veículos. Isso é do lado masculino, né? Já no lado feminino, as mulheres elas têm um apreço muito bom com casa. Uma coisa para comprar aqui, outra para comprar ali, limpeza geral. Passa todo o tempo do dia arrumando essa casa. Porque se alguém chegar nessa casa, vai se sentir bem aconchegado, né? Uma casa bem limpinha, bem estruturada. Então esse é o viver cotidiano que nós temos com as coisas que nós adquirimos no tempo da nossa vida. Mas o nosso encargo aqui nessa noite é falar sobre o casamento. É sobre marido e mulher. O casamento, ele é um dado por Deus. Isso saiu do coração de Deus, a palavra casamento, né? E é uma responsabilidade que nós adquirimos quando deixamos, né, pai e mãe, unimos a mulher. Vamos ler um versículo que está em Gênesis capítulo 2, no versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. No qual está falando assim para nós: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então esse versículo é muito interessante, que se une duas pessoas diferentes, duas pessoas que pensam diferente. Contudo, aqui vai falar que vai se tornar uma só carne. Ou seja, o pensar de um precisa ser o pensar do outro. Essa é a mescla do casamento que Deus deu para nós. E esse casamento, ele precisa, com o decorrer do tempo, termos algum cuidado com ele. Talvez a gente colocamos no nosso coração, o homem, por exemplo, ele acha que ele colocando o mantimento dentro do seu lar e mobiliando a sua casa, ele já está fazendo o máximo. Né? E a mulher, cuidando bem da casa, estruturando bem a limpeza da casa, cuidado com o ambiente, cuidado com os filhos, acha que também está fazendo a sua parte. Mas aqui nós vamos falar sobre o cuidado de um para com o outro. Então, aqui tem um texto que a gente vai ler aqui, ó, que vai falar assim, ó: embora tão bem de coisas, muitas vezes, que esquecemos de dar a devida manutenção ao relacionamento conjugal. E até aproveito essa oportunidade para fazer uma pergunta. Como que está o seu relacionamento conjugal? Como está você e a esposa? Estão bem? Vocês têm parado um tempo para dialogar, conversar? Ó Senhor Jesus, isso é um dos cuidados que nós precisamos ter com o nosso relacionamento conjugal. Que se nós preocupar só com o cônjuge, como nos preocupamos com os carros e casa, certamente não iríamos deixar que a circunstância, acontecimento que desgastam a peça original do amor. O que une esse amor? O que faz essa unidade do casal estar bem unido? Por que nós precisamos preocupar no relacionamento, em cuidar um do outro? Porque aqui fala que
Essas peças originais do amor se chamam companheirismo, respeito e fidelidade. Esses são 3 itens que a gente precisa estar vinculado entre marido e esposa sobre o cuidado mútuo entre eles. Precisa ter companheirismo. Companheirismo significa o quê? É você separar um tempo para dialogar, um tempo para fazer um passeio, um tempo para estar só, junto, né? E manter aquele perfil de respeito para com o cônjuge, né? A gente que somos casados, a gente precisa ficar muito atento com o que a gente falamos, né? O que sai da nossa boca. Às vezes uma palavra que sai da sua boca pode matar a sua esposa espiritualmente. Então nós precisamos estar atentos com essa palavra respeito. E o outro ponto especial que nós vamos falar é da fidelidade. Aqui quem uniu esse casal foi Deus. Deus que uniu você e a esposa. E essa palavra fidelidade, ela precisa ser fiel. Ela precisa ser fiel em nosso relacionamento por toda a vida. O nosso casamento, o Senhor pediu que deixasse o homem, pai e mãe, unisse a sua mulher, isso é para sempre. Então precisamos manter esses 3 itens: o companheirismo, o respeito e a fidelidade. Precisamos fazer isso no nosso viver diário. Precisamos estar atentos com esses 3 itens. Por quê? Nós não podemos permanecer tanto tempo sem cuidado. Além disso, não acharíamos que estamos perdendo tempo no cuidado do outro. Então, quando você separa um tempo para conversar, dialogar ou sair junto com o seu cônjuge, você não está perdendo o seu tempo. Você está ganhando tempo e você está fazendo aquilo que o Senhor quer. Você está apacentando o seu cônjuge, né? Um outro ponto que me chamou a atenção, aqui, ó. Alguns acham que ao colocar comida na mesa e arrumar a casa, já fizeram sua obrigação. Com esse tipo de conceito, como não estará o seu casamento após alguns anos? Isso é o que nós precisamos administrar bem. Precisamos colocar mantimento dentro de casa, fazer a troca dos móveis, arrumar bem a casa, pintar bem a casa. A esposa precisa zelar por isso, mas também precisamos estar atento concernente ao nosso relacionamento conjugal. Se você não tiver esses 3 itens, companheirismo, fidelidade e respeito, certamente, com o decorrer do tempo, o seu casamento, ele vai ficar assim nas margens, não vai ficar assim muito bom. Então, é necessário que nós precisamos separar um tempo, um para o outro. Como não fazer isso? Cuidar da condição interior um do outro. O relacionamento conjugal também necessita de manutenção. Para isso, há necessidade de cuidado especial com a situação e condição interior um do outro. Todos vivemos num mundo atribulado. Nós estamos passando por um período de muita adversidade nesse mundo. Muita doença, muita pandemia e, ó Senhor Jesus, e por meio dessa situação a gente vê que as pessoas estão atribuladas. A gente vê as pessoas de fora assim. Nós, dentro do nosso ambiente familiar, nós precisamos estar atentos com isso, porque nós temos a vida de Deus, que está dentro do nosso espírito, né? Então nós precisamos estar atentos com esses conflitos. Às vezes a esposa não levanta bem, às vezes o esposo não levanta bem, aí não tem muita comunhão concernente, porque há conflitos interiores. Há essas tribulações que nós passamos no decorrer do dia, no decorrer da noite, no decorrer da semana. Então são coisas que nós precisamos ficar atentos para ajudar um ao outro. Então aqui nós viemos no mundo atribulado e temos conflitos interiores. Porque nós somos pressionados, né? E sobrecarregados com a responsabilidade do dia cotidiano. Ou seja, o marido tem que estar preocupado o dia a dia com o seu trabalho, tem que estar preocupado com o filho, tem que estar preocupado em dar manutenção na casa, em colocar os mantimentos no casa. E que a mulher precisa estar preocupado com o decorrer do zelo do lar, precisa estar preocupado com o filho se tiver. Então, isso são coisas que nos sobrecarrega no nosso dia cotidiano.
Então nós podemos um momento de questão de tempo para separar, para poder suprir a nossa esposa com a palavra de Deus e a esposa do mesmo jeito, para com o esposo. Isso é um cuidado que nós temos que ter no decorrer do dia a dia, pelos dias atuais que estamos vivendo. Então, aqui nós vimos aqui que nós somos pressionados e sobrecarregados com a responsabilidade do cotidiano. E será que não poderíamos servir um ao outro de esconderijo nesse momento que a esposa está passando por esse momento, ou o esposo está passando por esse momento de sobrecarregado sobre essas atribulações? Então, é nesse momento, alguém tem que estar bem. Os dois não podem estar atribulados nesse viver cotidiano. Alguém precisa estar bem. Então, alguém tem que estar exercitando o espírito para cuidar e apacentar no decorrer do dia, quando essa situação houver. Nós ainda estamos nesse tabernáculo, ainda temos uma palavra que chama alma em nosso corpo, nós estamos vivendo sobre isso aí, tentando dia a dia colocar essa alma sob o poder do Espírito, para que nós possamos passar por essa situação do dia cotidiano, sobrecarregando, sobre as tribulações. Então, ou o esposo ou a esposa tem que estar exercitando o Espírito. Os dois não podem cair na mesma situação, senão vão dar choque. Então aqui, nós precisamos cuidar, servir de esconderijo, um para com o outro. Vamos ler Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Ó Senhor Jesus. Versículo 2. Isaías 32, 2 fala assim: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Esse vento que a gente pode falar, pode ser as tribulações no decorrer do dia que vem sobre nós, por causa de quê? Por causa da situação do viver cotidiano que nós temos. Então nós precisamos, um de nós precisa estar bem para servir de esconderijo para o outro, quando essas tempestades vier. Então, esse encargo do casal foi dado ao homem. O homem que precisa estar mais atento com essa situação para apacentar a esposa. O homem é o cabeça. É ele que dá a direção por meio de Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Então, nós precisamos estar atentos sobre essa situação, o que ocorre no dia a dia. Então, esse versículo é interessante, que nós precisamos servir de esconderijo quando esse vento vier, quando esse refúgio das tempestades vier. Então, nós precisamos ser essa torrente de água. Quando fala água, você tem que estar bem no espírito. Água na Bíblia é vida. Então, você precisa estar suprindo a secura desse momento por meio da palavra, que é a água da vida. Então, nós precisamos estar atentos no decorrer do dia, principalmente quando chegamos em casa, para ver qual a situação que está. A gente já tem que estar chegando em casa orando, porque nós sabemos a situação que vamos encontrar no nosso lar. Então, você já tem que chegar na sua casa, já descer do ônibus ou do carro, antes de entrar na porta, já está orando. Pedir ao Senhor que te encha de graça, para você chegar no seu lar, que esteja tudo bem. Então, aqui mostra que nós precisamos ser essas torrentes de água, para suprir essa terra sedenta. Então aqui um trecho aqui do versículo fala assim: é certo que como cristão temos o Senhor como pastor e bispo de nossa alma. Sem dúvida, o Senhor tem profunda preocupação pela condição interior de cada um de nós. Porém, não podemos esquecer que Ele mesmo confiou a nós a tarefa de nos apacentar e cuidar mutuamente. Então, essa tarefa foi dada ao homem. Não quero muito generalizar aqui, não, mas o homem, o cabeça do lar, ele precisa estar bem. Ele precisa estar exercitando o seu espírito todo o decorrer do dia. Seja onde ele estiver, está no trabalho, ele precisa estar tocando na vida. Está fazendo alguma coisa fora do trabalho, tocar na vida, porque ele vai chegar na sua casa. Na sua casa está a esposa e estão os filhos.
Como você não sabe como você vai encontrar esse ambiente, você tem que estar no Espírito para você chegar nessa casa e que as coisas venham colocar tudo em ordem, por meio da palavra de Deus. Então aqui fala que nós precisamos o quê? Precisamos cuidar do nosso cônjuge como se estivesse cuidando do próprio corpo. Como somos uma só carne, você, quando apacenta a sua esposa, você está cuidando de si mesmo, porque os dois é uma só carne. Vamos ler João 21, capítulo 15, 17. João capítulo 21. Vamos ver esse versículo que pediu para nós aqui, João 20, 21. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. 21, versículo 15. Fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter tido pela terceira vez: tu me amas? E respondeu o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então esse apacentar cabe a cada um de nós, esposo, apacentar a nossa esposa. Se de fato você ama a sua esposa, isso gerará uma preocupação no seu coração, de chegar em casa, cuidar bem da esposa, cuidar bem dos filhos, que o primeiro rebanho que Deus te deu foi a sua família. Então esses são os primeiros que você precisa apacentar. Senhor Jesus, vamos ler agora Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, o versículo é o 28 e 29. Efésios capítulo 5, 28 e 29. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor, 28 e 29. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É 28 e 29, errei o versículo, irmão. É 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então nós acabamos de compartilhar aqui agora, que se você ama a sua esposa, você precisa apacentá-la. Esse é um encargo que vem do encabeçamento de Deus para nós. O casal, a família, a esposa, os filhos, são o primeiro rebanho que o Senhor nos confiou. E precisa gerar essa preocupação no nosso decorrer do dia a dia. Não só quando você chega na sua casa para apacentá-lo, não. Você precisa estar no seu trabalho, no seu viver cotidiano, irmão, já orando pela esposa e pelos filhos. Esse é um cuidado mútuo. Quando você tem esse encargo de orar, fora do seu ambiente, já santificando e consagrando a sua família ao Senhor, certamente quando você chegar em casa, as coisas vão estar bem, porque o Senhor está dando a direção e o encabeçamento. Então esse é o coração que Deus está nos dando para apacentar o nosso cônjuge. A família é o primeiro rebanho, é as primeiras ovelhas que o Senhor confiou para nós. Certamente quando eu cuido bem da minha casa, cuido bem dos meus filhos, cuido bem da esposa, certamente isso gerará encargo de cuidar também dos outros. Então apacentar as ovelhas significa apacentar primeiro o seu lar. Então nós precisamos ver aqui, que o Senhor nos abra os olhos para que precisamos fazer manutenção constantemente no relacionamento conjugal. E começamos o quê? Por meio da oração. A oração ela é o princípio de tudo. A oração, orando em todo o tempo, por meio da família, certamente o Senhor te encabeçará, te dará palavras de fruto de vida para que você possa suprir o seu lar. Então, não é questão de fazer nada antes, sem primeiro orar.
Então nós precisamos levar as nossas petições primeiro ao Senhor, para que o Senhor nos dê graça. Então, o casamento, no decorrer do todo o nosso viver diário, até quando a morte nos separar, isso está no coração de Deus. E isso precisa gerar em nós essa preocupação mútua de estar cuidando um do outro. Então o casamento precisa fazer reparo. Mas não é um reparo de 6 em 6 meses, como nós fazemos na nossa vida cotidiana por meio da saúde. Ou seja, nós fazemos um check-up de 6 em 6 meses. O casamento, ele precisa ser cuidado todos os dias. Você precisa separar um tempo, nem que seja 10 minutos, 20 minutos, meia hora, mas você precisa sentar com a esposa no decorrer do dia. Quando você chega do trabalho, ou qualquer coisa que estiver fazendo, é necessário você sentar e apacentar a sua esposa. Porque o tempo que a gente vivemos juntos, nós sabemos quando o cônjuge está bem ou quando não está. Isso nós conhecemos bem. Então isso precisa gerar preocupação em nós. Então fazer esse reparo aqui, eles são todos os dias. Você precisa estar atento com essa questão de fazer o reparo e a manutenção no casamento. Porque o casamento é até a volta do Senhor ou até quando a morte nos separar. Então esse é o encargo dessa noite, dessa palavra, que o Senhor nos deu essa graça, né? Para que nós possamos ser mais vigilantes, questão do relacionamento da vida conjugal. Então o encargo que foi dado aqui, primeiro, antes de tudo, nós precisamos orar pelos cônjuges. Orar pelo esposo, orar pela esposa, e sim manter esse relacionamento conjugal perfeito. Porque isso também serve de testemunho para os de fora e também para com os da igreja. Então esse é o encargo dessa noite. Jesus é o Senhor.